Imagine estar à beira de um abismo, onde tudo que você conhece está prestes a desmoronar, e o medo grita mais alto do que nunca. Mas, em meio à escuridão, há uma pequena chama de esperança. Parece absurdo, não é? Como pode alguém escolher a esperança quando tudo ao redor parece caminhar para o fim? Talvez seja isso que nos diferencia, a capacidade de acreditar, mesmo quando o medo tenta nos fazer desistir. Este é o tipo de história que você está prestes a descobrir, uma batalha entre a força paralisante do medo e o poder transformador da esperança. Agora, você pode estar se perguntando, por que isso importa para mim? Porque todos nós, em algum momento, já estivemos à beira de nossos próprios abismos. Já encaramos situações onde o medo parecia ser a única resposta possível. Mas o que poucos percebem é que é exatamente nesses momentos que a transformação acontece. Quando escolhemos a esperança, mesmo que ela pareça frágil, algo dentro de nós muda. E, acredite, essa mudança é o que nos permite continuar, é o que nos faz encontrar força onde antes só havia desespero. Prepare-se para mergulhar em uma história que desafiará suas crenças sobre coragem, resiliência e o verdadeiro significado de sobrevivência. Não é uma história fácil, mas é uma que te fará questionar seus próprios limites e, quem sabe, descobrir que, assim como o protagonista, você também é capaz de encontrar esperança onde menos espera. Imagine um mundo onde tudo o que conhecemos está à beira de se desfazer. Não há mais certezas, e o medo passa a ser uma constante na vida de todos. A humanidade, outrora dona de seu destino, agora enfrenta um evento catastrófico que ameaça apagar toda a existência. Seja um desastre natural que ninguém previu ou o resultado da própria ambição humana, o fato é que tudo o que nos resta é sobreviver. E nessa luta pela sobrevivência, é curioso como o medo, em vez de nos paralisar, pode servir como combustível para uma reação inesperada, a busca por esperança. Enquanto o caos se espalha, as pessoas são forçadas a enfrentar não apenas o perigo que se aproxima, mas também seus próprios desafios internos. Não é fácil encarar a incerteza de frente quando tudo ao seu redor está desmoronando. Mas veja bem, é justamente nesse ponto, quando o mundo parece desabar, que a verdadeira coragem começa a se manifestar. É quando o ser humano se vê sem opções que ele descobre o quanto é resiliente. Pense naqueles que superaram crises pessoais, como alguém que perde tudo em uma enchente, mesmo assim, reconstrói a vida do zero. Isso, meu amigo, é o verdadeiro teste de coragem. A catástrofe externa é apenas o cenário, mas a verdadeira luta se desenrola dentro de cada um de nós. Quando a sobrevivência está em jogo, sacrifícios se tornam inevitáveis. E é aqui que o dilema começa. Como encontrar redenção em meio à destruição? A resposta não é simples, mas é justamente nesse momento que muitos percebem que a transformação que precisam não está lá fora, mas dentro de si mesmos. Não é sempre sobre o que perdemos, mas sobre o que podemos nos tornar depois da perda. E ao redor, as pessoas começam a se questionar: será que essa é uma oportunidade para renascer ou um fim inevitável? A resposta, claro, está sempre adiante, esperando ser descoberta. Nosso protagonista é alguém como qualquer outro, uma pessoa comum que nunca buscou ser herói, vivendo uma vida tranquila e, na medida do possível, segura. Ele acorda, vai para o trabalho, volta para casa e repete o ciclo, sem se destacar na multidão. O conforto da rotina é uma armadilha, pois basta um evento fora do comum para transformar o conhecido em caos. E quando o mundo começa a ruir, ele é forçado a encarar um medo que sempre esteve lá, escondido em cada escolha que fez para evitar o desconhecido. Seu primeiro desafio, claro, é compreender que a vida nunca foi estável, ele só acreditava que era. A tragédia que agora se desenrola o empurra para uma realidade que ele não está preparado para enfrentar. As certezas de ontem se desintegram diante dos olhos, e ele percebe que a segurança que sentia era uma ilusão. Ele passa a encarar não apenas a destruição física ao redor, mas também os medos internos que sempre evitou. Não é fácil se deparar com o pavor do desconhecido, da perda e da vulnerabilidade. Mas, no fundo, esse confronto é necessário para que ele comece a descobrir a coragem que nunca imaginou ter. Como tantos outros que enfrentam situações extremas, ele se vê forçado a sair de uma vida de sobrevivência passiva para a verdadeira superação. Conforme a jornada avança, ele começa a perceber que sua luta não é só pela sobrevivência física, mas também pelo resgate de sua própria identidade. O sacrifício está no ar, pois tudo o que ele acreditava ser importante está agora ameaçado. No entanto, é através dessa dor e da necessidade de se adaptar que ele encontra a oportunidade de se transformar. Afinal, todos nós somos forjados pelas adversidades que enfrentamos, e o protagonista, até então apenas uma sombra de quem poderia ser, começa a trilhar o caminho que levará à sua redenção. O que separa o medo da esperança?
Essa é a pergunta que ecoa na mente do protagonista a cada passo. Ele se encontra preso entre essas duas forças, que travam uma batalha silenciosa dentro de si. Por um lado, o medo grita em seus ouvidos, lembrando de tudo que pode dar errado, de todas as perdas possíveis e dos riscos que cercam cada decisão. Por outro, uma pequena chama de esperança insiste em não se apagar, mesmo diante da escuridão crescente. Assim como um funâmbulo caminhando sobre um fio, ele balança entre a queda iminente e a salvação improvável. Não é incomum que, em tempos de crise, o ser humano se sinta dividido entre a vontade de desistir e a determinação de lutar. O protagonista vive essa luta de forma visceral. Cada novo desafio externo reflete o conflito interno, pois, no fundo, sua maior batalha não é contra o que está lá fora, mas contra o medo que ele carrega dentro de si. A esperança, frágil como é, só sobrevive porque ele decide, a cada dia, não se entregar completamente ao desespero. Um exemplo que podemos usar aqui é a história de pessoas que perderam tudo em grandes desastres, mas que, contra todas as probabilidades, encontraram dentro de si a força para recomeçar. O equilíbrio entre o medo e a esperança é delicado, e ele se questiona constantemente se a coragem que sente é suficiente para continuar. Mas é isso que torna sua jornada tão humana. Não há garantias, e essa incerteza é o que o move para frente. A transformação começa a tomar forma à medida que ele percebe que o medo não precisa ser eliminado para que ele tenha esperança. Na verdade, é a presença dos dois que o mantém em movimento. Ele aprende, pouco a pouco, que o medo pode ser um mestre, e a esperança, uma companheira silenciosa, guiando nos momentos mais sombrios. Porém, a luta não se dá apenas dentro dele. Existe alguém lá fora, uma figura que se alimenta do medo que assola o mundo, alguém que vê no caos uma oportunidade de controle. Esse antagonista é a personificação do desespero, um manipulador que acredita firmemente que o destino da humanidade é o fracasso. Ele vive nas sombras, puxando as cordas da destruição, convencido de que o sacrifício de alguns é necessário para a sobrevivência de poucos. E claro, ele planeja estar entre esses poucos. Enquanto o protagonista se esforça para manter sua esperança viva, esse vilão representa tudo que é contrário à redenção. Ele é calculista, frio e totalmente descrente no poder da superação. Ao contrário do herói, que luta para proteger e restaurar, o antagonista quer explorar o medo para obter vantagens pessoais. Ele manipula o pânico coletivo para reforçar sua narrativa de que a humanidade está fadada ao colapso, transformando cada pequeno passo de esperança em um novo desafio. Esse confronto de valores, destruição contra transformação, se torna o verdadeiro campo de batalha da história. A presença desse inimigo faz com que o protagonista se pergunte se a coragem que ele está tentando cultivar é suficiente. Afinal, como você luta contra alguém que acredita que não há nada pelo que lutar? O antagonista, no entanto, comete um erro fatal. Subestima o poder da esperança, acreditando que o medo sempre será mais forte. O que ele não percebe é que a resiliência humana, alimentada pela coragem de uns poucos, pode ser mais poderosa do que qualquer manipulação. A verdadeira vitória não virá pela força, mas pela perseverança em continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor desmorona. No meio do caos, o protagonista descobre que não está sozinho. Ele encontra pessoas tão comuns quanto ele, mas cada uma com uma carga própria de desafios e cicatrizes. Essas pessoas, que em tempos normais talvez jamais se cruzassem, agora se unem por um motivo simples: a sobrevivência. Entre elas, há quem tenha perdido tudo, quem já não acredite mais em redenção, e até quem tenha sido parte do problema antes de tudo começar. No entanto, é justamente essa diversidade de histórias que torna a aliança improvável tão poderosa. Formar uma aliança pode parecer um passo natural, mas aqui há algo a mais. Cada membro do grupo precisa superar não apenas os desafios externos, mas também os preconceitos e medos que trazem consigo. É fácil desconfiar do outro em tempos de crise, mas a verdadeira coragem é abrir espaço para o inesperado. Um exemplo prático disso pode ser visto em sobreviventes de desastres reais, onde, apesar das diferenças, pessoas se juntam para formar comunidades de apoio. Quando o sacrifício de um beneficia o grupo, a redenção começa a se desenhar de forma coletiva. À medida que essa nova família improvável se forma, o protagonista aprende que a esperança compartilhada é muito mais forte do que aquela carregada sozinho. Cada um tem seu papel na construção de um caminho para a superação. E, assim, o que começa como uma luta individual para sobreviver se transforma em algo muito maior. Eles estão agora unidos não só pelo medo, mas também pela coragem de acreditar que, juntos, podem transformar o que parecia ser o fim em um novo começo. Com o passar do tempo, o grupo percebe que sua força não está apenas na habilidade de enfrentar os desafios externos, mas na união que cresce entre eles.
O protagonista, antes solitário em sua jornada interna, vê que a superação real vem quando ele se permite confiar e dividir suas batalhas com os outros. É algo curioso sobre o ser humano. Quando deixamos o medo para trás e nos abrimos para a colaboração, descobrimos uma resiliência coletiva que é maior do que qualquer coragem individual. Cada um no grupo tem suas próprias lutas, e é enfrentando esses desafios internos que eles encontram redenção. A esperança se fortalece não apenas porque acreditam no futuro, mas porque veem a transformação acontecendo no presente. Há quem enfrente o medo da perda, quem precise superar a culpa, e quem lute contra o próprio desespero. Mas, juntos, eles começam a ver que, por mais sombria que a situação pareça, sempre há uma faísca de luz, seja num gesto de sacrifício, seja num ato de coragem inesperada. A superação aqui não é só física, mas emocional e espiritual. Eles se dão conta de que, para sobreviver, não basta vencer o medo, é preciso encontrar um propósito que vá além da sobrevivência. A transformação pessoal de cada um é um reflexo do crescimento do grupo. E, assim, o que começou como uma busca individual por sobrevivência se torna um movimento maior, uma jornada coletiva de redenção. Não estão mais apenas lutando para ver o próximo dia, mas para construir um amanhã que seja digno de ser vivido. No entanto, a jornada não é fácil. A cada passo, os desafios parecem se multiplicar, e o grupo é forçado a tomar decisões que colocam à prova suas crenças e seus limites. Enfrentam perigos físicos, sim, mas é nas escolhas difíceis que o verdadeiro teste aparece. Cada decisão carrega um peso imenso, e o sacrifício se torna uma constante. Eles começam a perceber que a linha entre o medo e a esperança é muito mais tênue do que imaginavam, e o que os manteve firmes até agora pode não ser suficiente para os próximos desafios. A coragem que antes parecia inabalável começa a vacilar, e cada membro do grupo se vê diante de escolhas impossíveis. Será que vão sacrificar suas próprias convicções para garantir a sobrevivência? Ou será que o preço a pagar é alto demais? O protagonista, em especial, sente o peso de cada decisão, pois percebe que, às vezes, manter a esperança exige mais do que ele pode oferecer. Ele se pergunta se terá forças para continuar quando os caminhos à frente parecem todos sombrios. Esses desafios são como camadas, uma após a outra, testando os limites do grupo. Ao enfrentar novos obstáculos, eles aprendem que a verdadeira superação não está em vencer todas as batalhas, mas em continuar tentando, mesmo quando o medo ameaça tomar conta. Aqui, um exemplo da vida real pode ser encontrado nas histórias de alpinistas que, diante de tempestades e adversidades, continuam subindo montanhas. Não porque sabem que vão alcançar o topo, mas porque desistir nunca foi uma opção. É essa mentalidade que o grupo precisa adotar, mesmo quando o sacrifício parece grande demais. A tensão cresce, e a esperança que os mantinha unidos começa a se desfazer em alguns momentos. No entanto, são nesses momentos de quase ruptura que o protagonista percebe algo profundo. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. As dificuldades não diminuem, e as escolhas ficam cada vez mais duras, mas a transformação interna dos personagens, especialmente do protagonista, é o que os mantém no caminho. Cada desafio os molda, preparando-os para a virada dramática que está por vir. Chega o momento em que tudo parece desmoronar de vez. O protagonista, que até então vinha aprendendo a equilibrar o medo e a esperança, se depara com uma escolha que pode mudar tudo. É o momento em que ele percebe que a verdadeira batalha nunca foi apenas contra o caos ao seu redor, mas contra os próprios demônios internos que o mantiveram preso por tanto tempo. Esse é o ápice emocional da história, onde ele precisa decidir: vai sucumbir ao desespero ou se agarrar à esperança, mesmo quando tudo parece perdido? Aqui, o sacrifício assume uma nova dimensão. Ele entende que não pode salvar a todos, e que suas ações podem levar à perda de algo ou alguém que ama profundamente. Mas é justamente nesse ponto de maior escuridão que ele encontra uma força interior que nunca soube que tinha. É a virada em que ele percebe que a coragem que buscava sempre esteve dentro dele, apenas esperando o momento certo para emergir. Ele tem que decidir entre sacrificar o pouco que resta de sua humanidade ou arriscar tudo por um futuro incerto. As grandes decisões da vida, assim como no mundo real, raramente são fáceis, mas são nelas que o caráter é verdadeiramente forjado. Essa escolha devastadora força o protagonista a olhar além de si mesmo. Ele não está mais lutando apenas pela sua própria sobrevivência, mas pela esperança de um futuro melhor, mesmo que ele nunca o veja. O medo ainda está lá, sempre presente, mas ele agora compreende que a verdadeira força está em seguir em frente, independentemente do medo. E é nesse momento de clareza que ele se prepara para o confronto final, aquele que determinará o destino não só dele, mas de todos ao seu redor. O confronto final não é apenas físico,
mas também uma batalha de emoções e convicções. O protagonista se vê frente a frente com o antagonista, aquele que sempre acreditou que o medo prevaleceria. O choque entre eles não é apenas de forças, mas de filosofias. De um lado, a crença de que o medo é o mais poderoso dos motivadores. Do outro, a esperança que, apesar de vacilar, se recusa a morrer. O protagonista agora entende que a verdadeira vitória não está em derrotar o inimigo, mas em não permitir que o medo defina. A luta é intensa e cheia de sacrifícios, e o protagonista precisa usar tudo o que aprendeu ao longo de sua jornada para prevalecer. Ele já não é mais a pessoa comum que começou essa história. Sua transformação é completa, e ele sabe que, independentemente do resultado, o simples fato de não ter cedido ao desespero é uma vitória por si só. Como em tantas batalhas da vida, a verdadeira conquista não está no que se ganha, mas no que se é capaz de superar. Ele, então, compreende que a esperança sempre esteve ali, não como uma força garantida, mas como uma escolha diária. Quando tudo parece finalmente resolvido, o protagonista faz uma última escolha: não se vingar, mas perdoar. Esse ato de redenção é o ponto culminante de sua transformação, e, em meio ao caos, ele encontra a paz. O inimigo, derrotado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, vê sua própria crença desmoronar diante da força da esperança. A batalha externa pode ter acabado, mas a interna, que sempre foi a mais importante, foi vencida. E assim, o clímax emocional encerra com uma mensagem clara: a coragem de enfrentar o medo é o que transforma a sobrevivência em algo significativo. O final não é um conto de fadas onde todos sobrevivem e tudo volta ao normal. Pelo contrário, há perdas, e o sacrifício deixou suas marcas. Mas o que resta é um grupo de pessoas transformadas, que entendem que a sobrevivência vai além da mera existência física. Eles agora sabem que a esperança não é a ausência de medo, mas a escolha corajosa de enfrentá-lo todos os dias. O protagonista, em particular, reconhece que sua jornada não foi apenas para sobreviver, mas para encontrar um propósito maior em meio ao caos. Esse desfecho traz uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Somos criaturas moldadas por nossos desafios, e é na adversidade que descobrimos quem realmente somos. A mensagem que fica é uma de redenção e transformação. Aqueles que sobreviveram não fizeram apenas porque eram mais fortes fisicamente, mas porque encontraram dentro de si uma resiliência emocional e espiritual que os permitiu seguir em frente. E essa é a verdadeira vitória: não apenas viver, mas encontrar significado na luta pela vida. A história termina, mas deixa uma questão em aberto para o público: o que faríamos diante do mesmo abismo? A resposta não está no resultado, mas na escolha de não desistir, mesmo quando o medo tenta nos dominar. Essa reflexão final não apenas encerra a trama, mas também convida cada um a olhar para suas próprias batalhas e perguntar: será que estamos prontos para encontrar nossa própria coragem e transformar nossos medos em esperança? Agora que você conhece essa história, o que vai fazer com esse conhecimento? A coragem de enfrentar nossos medos não é algo que acontece de um dia para o outro. É uma escolha diária. Você já parou para pensar quais são os seus abismos? Será que você está pronto para encarar o que vem pela frente? A verdade é que a transformação começa quando você decide que o medo não vai mais te paralisar. Então, o que está esperando? Se você está buscando crescer, se superar e transformar sua vida, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como enfrentar seus maiores desafios. Juntos, podemos descobrir que a esperança é muito mais poderosa do que imaginamos. Vamos nessa!